Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus nesta manhã de domingo. Quero desejar a todos um bem-vindo, que o Senhor venha abençoar a cada um de vocês no seu lar, cada família. Nesta manhã nós iremos estudar a lição de número 12, com o título A Urgência do Discipulado. Nós temos como textuário que nos diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. A verdade prática nos diz assim: chamamos de discipulado, na fé, o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. E nesta manhã nós iremos estudar em Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20, livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Mateus 28, 16 nos diz assim: e os 12 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: me é dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Atos, capítulo 2, versículo 42, nos diz, na continuação desse texto: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esse texto é um texto maravilhoso que nós iremos estudar nesta manhã. E nesta manhã nós teremos como comentarista o presbítero Elcio, que veio nos ensinar a palavra do Senhor. E quero convidar a todos que ouçam e que guardem a palavra do Senhor em vossos corações. O presbítero Elcio já está com a oportunidade para ministrar a lição de número 12 nesta manhã. Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor, que nesta manhã venhamos a aprender da palavra do Senhor. Nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical e nós sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, tá? É tão complicado você ministrar uma aula e não ter aluno para ouvir a palavra do Senhor. Mas nós estamos aqui nesta manhã para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Como a irmã que já me antecedeu, já leu o título da lição, né? Que é a urgência do discipulado. E na lição de hoje nós temos como objetivo geral
esclarecer a urgência do discipulado. E temos como objetivo específico conceituar o que é discipulado, elencar o tripé do discipulado, que é palavra, comunhão e serviço, e mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Tá? Com relação ao objetivo geral da lição, nos diz esclarecer a urgência do discipulado. Será se realmente há esta necessidade para os dias de hoje? A urgência no discipulado, ou seja, temos que realmente divulgar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo? Eu creio que sim, porque estamos vivendo já os últimos dias da igreja aqui na Terra. O que acontece? Hoje, a gente ouve-se muitas coisas ruins, principalmente quando a gente assiste ou ouve alguma coisa. O que a mídia divulga hoje, nos dias atuais, parece que é tudo aquilo que realmente não presta. Tá? E a nossa esperança nesses dias está no Senhor. E nós temos que aproveitar esses dias para divulgarmos a palavra do Senhor, para fazermos missões, para ensinar as pessoas que realmente precisam de ensino, de conhecer realmente a palavra do Senhor. E nesta manhã nós temos como introdução do nosso comentário que nos diz assim: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial para a formação do cristão novo convertido. Mas para que serve mesmo o discipulado? O discipulado ele serve para nós cuidar, para nós ensinar, para nós orientar as pessoas concernente ao reino de Deus. Outra coisa, para que serve realmente a pregação do Evangelho? O propósito da pregação do Evangelho, na realidade, é para alcançarmos as vidas que ainda não conheceu o plano salvífico de Deus. Tá? A Bíblia diz que nós temos que ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E todos aqueles que crê e for batizado, a Bíblia diz que será salvo. E nós cremos nesta palavra. E esse ide do Senhor é uma ordem para mim e para você. É uma ordem que nós temos de ir e anunciar a palavra do Senhor. Esse ide é um verbo que está conjugado no imperativo, ou seja, é uma ordem. Não é se eu quiser ou se eu puder. Não. É uma ordem, é uma obrigação. Tá? O próprio Jesus, quando ele veio aqui a esta terra, ele nos ensinou. E ele preparou os seus discípulos para que levasse a palavra do Senhor. Eu gostaria de ler, eu fiz algumas pesquisas aqui, e eu gostaria de ler a introdução que nos diz assim: a grande comissão dada por ocasião da ascensão do Senhor Jesus é uma ordenança múltipla. Sabemos disso, que a igreja se dedica apenas uma parte dessa importante tarefa, com certeza não cumprirá. Ou seja, não é só pregar o Evangelho, mas é cuidar das pessoas, de pessoas que realmente necessitam de acompanhamento. Ao edificar sua igreja e confirmá-la, Jesus tinha em mente não só anunciar o Evangelho, mas também a formação de discípulos e a educação cristã. Conforme a leitura de Atos 5:42, que nos diz assim: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Veja só a preocupação dos discípulos, de todos os dias, no templo e de casa em casa, anunciando e ensinando os novos convertidos
a ter uma firmeza na palavra do Senhor. A disciplina do evangelismo e discipulado servirá para capacitar o aluno os conteúdos essenciais do ministério da evangelização e discipulado, despertando ao aluno para a urgência de uma atitude e mentalidade evangelística e disciplinadora, pertencentes entre as igrejas locais e seus membros. Veja só a importância e a urgência em que o assunto requer. Primeiro, temos que anunciar, temos que evangelizar e depois temos que instruir, ensinar esses novos conversos para que eles amadureçam na fé, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Mas o tema principal da nossa lição aqui, o objetivo geral, é esclarecer a dúvida sobre discipulado, ou seja, esclarecer a urgência do discipulado. A nossa lição nos diz que o seguinte: o termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno e seguidor. Então nós vemos que discipulado é uma palavra que deriva do discípulo. E a nossa lição nos ensina nessa manhã que discípulo é o aprendiz, é aquela pessoa que precisa de orientação, que precisa de conhecimento. E também é um seguidor. Quando a gente olha para a Bíblia, desde os tempos, desde os primórdios, sempre quando tinha liderança, tinha discípulos. A gente vê ali com Moisés, que instruiu Josué, né? Josué foi um discípulo que procurou seguir o seu mestre. Em todos os atos em que Moisés fazia, Josué estava próximo, observando e aprendendo com Moisés. E a gente viu que quando Moisés encerrou o seu ministério aqui, Josué assumiu, tá? E assim como foi Deus com Moisés, o Senhor foi também com Josué. Por quê? Porque ele deu credibilidade e ele confiou no Senhor. Glória a Deus por isso. O discípulo. O termo se aplica com frequência ao Evangelho e aos seguidores de Jesus. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguido por Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Então, o discipulado é uma maneira de nós instruirmos os novos convertidos na fé para eles seguir os passos do Senhor. E a gente vê que discípulo não é só no mundo cristão, não é só no Evangelho. A gente vê que durante a igreja primitiva, tinha os filósofos, Aristóteles, Platão, todos eles tinham discípulos. No Velho Testamento nós vemos o caso de Elias e Eliseu, né, que foi discípulo, que aprendeu com seu mestre. Nós vemos as escolas de profeta que tinham discípulo. Então, o que nós temos que fazer nos dias atuais? Ensinar os novos convertidos, porque se a gente não ensinar, não tiver essa preocupação em ensinar, com certeza eles vão aprender coisas erradas, principalmente as coisas que o mundo ensina, que não é benéfico para a sua vida espiritual. A Bíblia também diz que para ensinar os novos crentes é necessário a pessoa ser experiente e ter conhecimento, pessoas idôneas, para que possa ensinar de tal forma que a pessoa aprenda e a seguir os passos do Senhor. A Bíblia nos diz lá em Efésios 4, e o versículo 11 e 12, que ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profeta e outros para evangelista, e a outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tá? Então, o próprio Jesus fez isso. Tá? Ele escolheu várias pessoas de distintas funções para ensinar, para instruir os novos
os neófitos na fé. Tá? Mas nós lemos o que é discipulado. O termo discipulado vem de discípulo. Nós já falamos que significa aprendiz, aluno e seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso, ou seja, não só no âmbito religioso, não só na igreja, mas no âmbito secular também temos discípulos. Nós temos grandes mestres, grandes oradores, grandes pessoas, ou seja, pessoas bem-sucedidas, que eles formam seguidores, que eles formam discípulos. Ou seja, a gente aprende-se, principalmente nas escolas seculares. Quando a gente observa um grande professor, automaticamente ele tem facilidade de influenciar pessoas, e os alunos são influenciados pelos seus ensinos. Então, não só na igreja, no mundo secular também temos grandes ensinadores para a glória de Deus. Aleluia. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. E aqui a Bíblia nos diz, em Romanos 12, 7, se ensinar, que haja dedicação ao ensino. Tá? Então, ou seja, nós não devemos fazer a obra do Senhor de qualquer forma e de qualquer jeito. Se o Senhor nos escolheu para ensinar, nós temos que nos dedicar ao ensino. Nós temos que buscar o conhecimento da palavra de Deus, para que quando formos solicitados para instruir as pessoas, nós temos que instruir com base na palavra, com base no conhecimento da palavra do Senhor. O item 2 nos diz assim, a grande comissão. A grande comissão é o nome que Jesus dá aos que são enviados para evangelizar a nação, ou evangelizar as nações. Mas por que evangelizar? Por que nós temos que nos fazer discípulo? Primeiro, lá no versículo 19 do texto em que lemos, a Bíblia diz que nós temos que ir e fazer discípulos. O verbo fazer está no imperativo. Isso significa que não é uma sugestão, mas uma escolha. Aliás, nem uma escolha, mas um conselho, uma ordem. Cabe nós simplesmente obedecer o comando de Jesus. Tá? Foi isso que ele instruiu os discípulos, para que eles pregassem o evangelho, para que eles issem a todo mundo e anunciar a palavra do Senhor. Então, e onde que nós devemos fazer discípulo? Fazer discípulo a todas as nações. Ou seja, nós temos que começar por Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E como fazer? Através do ID. E nós podemos começar pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes e pelas pessoas que faz parte do nosso cotidiano. É a forma de nós fazermos a missão, fazermos o ID do Senhor. Tá? Anunciar a essas pessoas que ainda não conhecem que Jesus Cristo veio para salvar, né, o perdido, né, e também dar uma nova expectativa, uma nova dimensão de vida. Glórias a Deus por isso. Então, o verbo ensinar nos diz assim, ensinar todas as nações, está lá em Mateus 28, 19, e façam discípulo de todas as nações. O discipulado é um mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual do novo cristão. Este crente precisa aprender a guardar as doutrinas ensinadas por Jesus. Tá? E todos nós somos discípulos, irmãos. O pastor é discípulo, os irmãos, os membros são discípulos, e todo o corpo de obreiro é discípulo. Tá? E nós precisamos, primeiro, aprender do Mestre Jesus, que foi mestre por excelência. Tá? Nos tempos em que ele esteve aqui na terra, ele era conhecido como mestre, como rabi, tá? Porque as pessoas aprendiam com ele. E a gente vê que o propósito do Senhor não era simplesmente de pregar um evangelho
para aquelas pessoas, mas ele tinha preocupação também de ensinar, de instruir para que as pessoas firmassem no caminho, entendessem o propósito de Deus para a humanidade. Glória a Deus por isso. Aleluias. Os apóstolos cumpriram a ordem de Jesus e ensinavam o que aprenderam ao povo. Tá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui a gente vê a atuação da igreja primitiva, né? Logo quando Jesus foi assunto aos céus, os discípulos então deram continuidade à pregação da palavra do Senhor. Não só a pregação, mas eles tinham uma preocupação de ensinar as pessoas os novos conversos. O que é que acontece nos dias atuais? A gente praticamente não se ouve mais o evangelismo em massa. E às vezes, quando tem os grandes congressos que tem conversão de pessoas, aquelas novas conversas, eles ficam muito à mercê, ou seja, parece que a igreja não tem mais aquela preocupação em fazer o discipulado, ou seja, em acompanhar, em instruir aquelas pessoas, principalmente nos primeiros dias, nos primeiros passos de fé, e por qualquer coisa aquelas pessoas então se desviam. Então hoje, no mundo atual, principalmente no Brasil, se formos comparar a quantidade de pessoas que estão ou que se desviaram do Evangelho por falta de acompanhamento, talvez nós temos aí em torno de 80% a 90% de pessoas que se desviaram por falta de acompanhamento, por falta do discipulado, que é o ensino que devemos instruir essas pessoas. E estando eles falando ao povo, sobreveio o sacerdote e o capitão do templo e os saduceus, doendo muito do que ensinasse ao povo e anunciasse a Jesus a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, em todo tempo e a qualquer tempo, sempre vai ter pessoas que vão trabalhar de forma contrária aos ensinamentos de Cristo. E a gente vê que no Novo Testamento não foi diferente. Quando Jesus trouxe o novo evangelho, o evangelho de salvação para as pessoas, se levantaram muitos sacerdotes, muitas pessoas que foram de forma contrária ao evangelho do Senhor. Por quê? Porque eles não queriam que o povo seguisse a Jesus. Eles não estavam preocupados com a salvação do povo, com a instrução do povo, mas eles estavam preocupados em fazer com que aquele povo não desse ouvido à palavra do Senhor e continuasse da forma que eles viviam. E nós sabemos que o evangelho do Senhor é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Não importa a situação que seja a pessoa, não importa a nação, o tipo em que ele viveu, mas o evangelho, o propósito do evangelho é transformar vidas e dar uma nova dimensão para essas pessoas. O item 2 nos diz a comunhão. Aliás, desculpa. O item 3 nos fala sobre a educação cristã. Então, a educação cristã, a doutrina dos apóstolos, igual nós lemos lá em Atos 2:42, está dentro do corpo doutrinário de Jesus, que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Ou seja, depois que Jesus foi assunto ao céu, ele não deixou os seus discípulos órfãos. O Espírito Santo esteve e está conosco nos dias de hoje. Para quê? Para nos orientar, para nos ensinar, para nos confortar e para nos preparar. Ou seja, está conosco todos os dias durante a nossa caminhada em direção aos céus. O Espírito Santo está conosco. Então, quando Jesus foi assunto aos céus, ele não deixou os discípulos órfãos. E hoje, nós temos várias formas, várias maneiras de aprender
a respeito da palavra do Senhor. Hoje nós temos um curso muito importante na igreja, que é a ETAD, principalmente para os iniciantes. Tá? Nos ajuda a entender sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre os homens, sobre os anjos, sobre o pecado, sobre a expiação e salvação, morte e ressurreição dos mortos, sobre a igreja e sobre a vinda de Jesus. Tá? Então, sim, nós hoje temos tudo isso à disposição. São disciplinas básicas e iniciais ao cristão. Tá? É necessário que venhamos a aprender e a ensinar essas doutrinas para que as pessoas venham ter, então, conhecimento de Deus e que não venham se desviar por qualquer coisa. Tá? Glória a Deus por isso. O item 2 nos fala a respeito do tripé do discipulado. O que seria esse tripé? A palavra, a comunhão e o serviço. O texto nos diz assim, que essa trilogia, ou seja, esses 3 temas, esses 3 assuntos, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecoste. E isso influenciou a maioria das igrejas, de todos os lugares e em todas as épocas, e continua valendo atualmente. Ou seja, não foi só para a igreja primitiva, mas parece, a gente observa-se que a igreja primitiva, eles praticavam, eles não viviam de forma teórica. Tá? Isso ainda vale para os dias atuais. Essa trilogia ainda vale para os nossos dias. Tá? A palavra de Deus, ela é a autoridade máxima das Escrituras. Ela é singular e única. Tá? Ou seja, quando se ouve falar de Deus, né, a nossa fonte, a nossa referência é a palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor, desde os profetas do Antigo Testamento até os apóstolos do Novo Testamento, falaram a palavra de Deus. E ela continua falando aos nossos dias atuais, porque a palavra do Senhor ela é imutável. A autoridade das Escrituras é única e tem sua fonte no próprio Deus. Deus é a fonte da palavra. Tá? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2, nos diz assim, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Tá? Então, ela continua sendo a mesma fonte quando se fala de Deus. E desde os tempos remotos, desde os tempos do Antigo Testamento, a palavra é a mesma. A fonte é a mesma, que é o próprio Deus. Os primeiros discípulos receberam a doutrina da palavra de Deus através dos apóstolos. Tá? E os apóstolos ensinaram os ensinos de Jesus, e isto quer dizer que até hoje os discípulos de Jesus recebem o ensino dos apóstolos. As doutrinas ensinadas eram enriquecidas com as suas experiências de vida, vividas sobre a atuação do Espírito Santo e depois do dia de Pentecoste. Ou seja, a palavra não mudou, a palavra é a mesma. Os ensinamentos são os mesmos. E a igreja primitiva, ela vivia a palavra do Senhor de forma prática. Não de teoria, mas de forma prática. Tá? E hoje, talvez, é o que necessita para nós, para a igreja dos dias atuais, e que venhamos viver a igreja do Senhor mais na prática. Tá? É fácil viver-se de teoria, é fácil falar, mas fazer é difícil, é complicado. Mas nós temos o Senhor que nos dá graça para que possamos, então, viver a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 a 3, nos diz, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus
os quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com coisas espirituais. Então, nós temos que falar não aquilo que nós achamos que é certo, mas nós temos que falar em conformidade com a palavra do Senhor. Nós temos que ensinar em conformidade com a palavra do Senhor, de coisas espirituais em conformidade com a palavra, tá? Não podemos falar de vontade própria ou aquilo que achamos ou que imaginamos, mas nós temos como base a palavra do Senhor para nos instruir e para que possamos instruir os outros a respeito do crescimento e a respeito do conhecimento do Senhor Jesus. Glória a Deus. O item 2 nos fala sobre a comunhão. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. E era realmente o que acontecia na igreja primitiva. Era tudo em comum. Ninguém era dono de nada. Tudo o que se tinha se dividia e distribuía entre os irmãos. A palavra grega kainonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutualmente de algum evento comum ou acordo, ou seja, era tudo de todos, era tudo em comum, tá? No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento de pessoas com o seu próximo, igual nós vemos lá em Salmos 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? E nunca do ser humano com Deus, tá? A comunhão no cristianismo envolve tanto relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, a comunhão mais era entre irmãos. Nós queremos dizer que o homem não tinha comunhão com Deus, porque tinha. A gente vê. Abraão era amigo de Deus. Se ele era amigo de Deus, é porque ele tinha uma comunhão com Deus. Moisés, a Bíblia falou que Moisés falou face a face com Deus. Também tinha comunhão com Deus. Ou seja, para falar com Deus, tinha que ter comunhão. Só que era restrito a algumas pessoas, esse privilégio. Para nós, nos dias atuais, além de nós termos essa comunhão com Deus, nós também podemos ter comunhão com os nossos irmãos, podemos ter comunhão com o Espírito Santo, com o Pai e com o Filho. Glória a Deus por isso. O item 3 nos diz sobre a comunhão na igreja em Jerusalém. E era a comunhão e a alma da multidão dos que criam, e ninguém fazia coisa alguma do que possuía. Era sua própria, mas todas as coisas lhe eram em comum. Ou seja, tudo era de todos. Eles faziam tudo em comum. E todos eram beneficiados por isso. E qual era o resultado disso aí? A igreja crescia. O reino de Deus se expandia, né? Então, hoje, a gente observa que as coisas é bem diferente. As pessoas são egoístas. Quanto mais tem, mais se quer. E às vezes nós não olhamos para a necessidade do nosso irmão. Não olhamos para a necessidade do nosso próximo. E a Bíblia não nos ensina dessa forma. Ela nos ensina a viver em comunidade. Ela nos ensina a viver de forma que venhamos a sentir a necessidade do nosso próximo, do nosso irmão. Tá? O coração diz respeito ao centro da vida e a mesma inclinação. A alma é a sede das emoções. A alma e a sede das emoções fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. E nós? Será que estamos servindo ao mesmo Senhor? Se nós estivermos realmente servindo ao mesmo Senhor, nós temos que viver conforme o Senhor nos ensinou, nos instruiu, para que
pudéssemos então viver de forma comum e não de forma egoísta, como o mundo vive nos dias atuais. Se nós vivermos dessa forma, nós não estamos fazendo nada diferente do que o mundo faz. Nós estamos andando na contramão da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor nos ensinou. O item 4 nos fala sobre serviço. Serviço é um termo de significado amplo nas Escrituras e visto isoladamente. E visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. Então, o que é um serviço? Um serviço pode ser uma tarefa, uma atribuição que eu presto para alguém. E o serviço pode ser também a maneira de como eu presto o meu serviço para Deus, de como eu vivo para Deus. Eu estou prestando um serviço, tá? Então, o serviço eu posso prestar ele para qualquer pessoa, como eu posso prestar ele para Deus. Para Deus, a Bíblia nos instrui que nós temos que fazer conforme as nossas forças. Ou seja, nós não podemos prestar esse serviço de qualquer maneira. Tá? O termo no Antigo Testamento se relaciona, a maioria das vezes, ao sacerdote no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Então, nós vemos que a atribuição dos sacerdotes era justamente prestar esse serviço a Deus. Tá? Então, era a atribuição. Inclusive, quando houve a divisão das terras lá, quando Israel tomou posse, a gente vê que o sacerdote, os levitas, eles não tiveram porção da terra, porque eles prestavam serviço a Deus e a sua herança era o Senhor. Tá? Então, nós, nos dias atuais, nós podemos trabalhar no mundo secular, como podemos também prestar um serviço para Deus. Como devemos prestar serviço para Deus? Na igreja, ministrando a palavra, evangelizando as pessoas, contribuindo para o crescimento da obra de Deus, é uma forma de nós prestarmos o serviço para o Senhor. Glória a Deus por isso. E nós vemos aqui também, lá em Josué 24:15, Josué, ele prestou um serviço por excelência para Deus. E nos diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja só que exemplo de Josué. Não só ele, mas ele e toda a sua família prestavam um serviço a Deus, um serviço para a glória de Deus. E quando fazemos este serviço, as pessoas nos veem de forma diferente. E nós temos que ser essa referência. Nós temos que ser essas pessoas que vivem, que prestam esse serviço de forma diferente, para que o mundo veja em nós e glorifique a Deus, nosso Pai. Glórias a Deus por isso. Aleluias. Glória a Deus. O item 3 nos fala sobre o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Veja só, a igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão, que é a edificação e o crescimento espiritual de cada cristão. Eu acho, não só acho, eu tenho certeza, a melhor forma da igreja crescer nos dias atuais é através do discipulado. Não só por intermédio da pregação, mas também pelo ensino da palavra. A gente observa que na igreja primitiva tinha a pregação da palavra, mas tinha o acompanhamento aos novos convertidos. Ou seja, eles não ficavam desamparados, eles tinham alguém para acompanhar, eles tinham alguém para orientar. Veja só o que John Wesley, um grande líder da igreja metodista, nos diz.
Evangelizar pessoas sem integrá-las a uma comunidade onde pessoas crescem onde passam a crescer na fé, é como gerar criança e entregá-los a assassino. Ou seja, não adianta nada ganharmos almas e não darmos assistência. Temos que acompanhar. Todo crente com certo nível de maturidade cristã deveria adotar um novo convertido e nele investir tempo para o ensino bíblico, desenvolver com o novo na fé um relacionamento mais estreito para ajudá-lo nas suas dificuldades, orar por ele e com ele regularmente. Isso é discipulado e levará o neófito a crescer espiritualmente e aprofundar no seu relacionamento com Deus. Ou seja, não é só ganhar, temos que dar assistência, temos que orar por ele, temos que orar com ele e temos que ensinar o que aprendemos. A Bíblia diz que aquilo que de graça nós recebemos, nós temos que dar. Tá? Então, é necessário para que a pessoa se firme no conhecimento e no crescimento. A Bíblia fala que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Então, não adianta simplesmente orar com ele. Nós temos que orar, mas temos que alimentar com a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. O crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido. Vários aspectos da vida cristã. Primeiro, a palavra de Deus é necessário, a oração e o jejum. Como viver essa nova experiência? Através, irmãos, nós pedimos auxílio ao Espírito Santo, integrando essa pessoa a uma nova família e, com ele, prestando um serviço de excelência para o reino de Deus. Glórias a Deus por isso. Aleluia. O crescimento numérico. É importante que haja esse crescimento numérico. Nós temos que crescer não só em número, mas em qualidade. Tá? Porque se a gente crescer só em número e não crescer na qualidade, no ensino, as pessoas vão se desviar com facilidade. Qualquer vento de doutrina que passar, ele deixa de seguir os passos de Jesus. Mas nós precisamos ensiná-lo a andar nos caminhos do Senhor. O processo de discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. O propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo, primeiro, era discipular a igreja de Éfeso. Ele não foi, na terceira viagem missionária dele, ele não foi para edificar a igreja, para construir a igreja, mas ele foi para ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar trabalhadores para a obra de Deus. Esse era o propósito do apóstolo Paulo. Então a gente vê que Paulo, apesar dele ser o grande apóstolo dos gentios, mas a preocupação dele, na realidade, era a mesma de Jesus. Não era simplesmente de pregar o evangelho, mas de ensinar as pessoas e de formar novos obreiros para que desse continuidade na obra do Senhor. Em Atos 19, versículo de 1 a 8, nos diz assim: E sucedeu que, enquanto Paulo estava em Corinto, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por toda a região superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Ou seja, ele ficou ali durante 3 meses pregando e ensinando a palavra do Senhor àquelas pessoas. Porque nós bem sabemos que em Éfeso, irmão, era complicado a divulgação do evangelho, porque as pessoas eram muito... ou seja, tinha a deusa Diana lá, e as pessoas eram muito... Ou seja, não cria em Deus. A crença dessas pessoas, eram muito ateias as pessoas, né? Elas não criam em Deus. A crença dela realmente estava nessa deusa, né? E Paulo, então, teve dificuldade para fazer com que o evangelho tomasse nova dimensão naquele lugar.
Então foi necessário que ele permanecesse ali por algum tempo para que fizesse com que aquelas pessoas realmente entendessem o propósito de Deus. O exemplo da igreja na Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. O apóstolo de Jerusalém enviara Barnabé para discipular, ou seja, ele enviou Barnabé para discipular os irmãos ali em Antioquia. Só que Barnabé encontrou um grupo de gregos novos, convertidos, e buscou Saulo para ajudar. Ou seja, ele teve dificuldade de instruir aquele povo. Então ele achou por bem chamar Paulo para auxiliá-lo e orientar aquelas pessoas. E Paulo realmente era a pessoa certa. Primeiro, a gente vê que a Grécia, ela tinha muitos filósofos, tinha muitas pessoas entendidas, né? Pessoas de vasto conhecimento, e geralmente essas pessoas, o evangelho tem mais dificuldade para penetrar no coração deles. Então Barnabé chamou a Paulo para que ele auxiliasse nessa missão. E durante um ano disciplinaram a igreja. Assim como Cristo, sua igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro da igreja. Ou seja, fazer discípulo, irmão, é mais trabalhoso. Você tem que preparar. Ser membro é fácil. É chegar, sentar num banco e ouvir. E sem nenhum compromisso, voltar para as suas casas. Já fazer discípulo é você instruir, ensinar essas pessoas para que elas também, através daquilo que ela aprendeu, ela possa, então, compartilhar com outras pessoas o ensino. E essas pessoas, então, para que essas pessoas, então, tenham o conhecimento de Cristo Jesus. Glórias a Deus por isso. Deus não forma homem da noite para o dia para realizar sua obra. É demorado preparar homens. Moisés, por exemplo, ele foi preparado durante 40 anos no deserto para se tornar líder dos hebreus. É muito tempo, irmão, 40 anos. Davi, após ser ungido rei, assumiu o trono aos 30 anos. A gente vê que Davi, ele estava com 17 anos quando ele foi ungido. E ele ficou mais 13 anos esperando a oportunidade para assumir o trono de Israel. A gente vê que o tempo nosso não é o tempo de Deus. Se fosse nos nossos dias, ele foi ungido hoje, no dia seguinte, ele já teria que ser o rei. O tempo de Deus é diferente do nosso. José no Egito, após ser vendido como escravo pelos seus irmãos, aos 17 anos, só foi governador aos 30. Ou seja, ele esperou 13 anos também para assumir o posto de governador do Egito. João Batista, antes de começar o seu ministério, ele foi treinado durante anos no deserto. Né? A gente vê que João Batista e Jesus, eles foram contemporâneos. E realmente, praticamente, quando Jesus iniciou o seu ministério, ele estava com 30 anos. Então, praticamente, 30 anos, João Batista ficou preparando, ficou divulgando o ministério, o seu ministério, né? Ou seja, preparando o caminho para Jesus. Que quando Jesus viesse, o povo já então tinha um certo entendimento que o Salvador da humanidade viria. Então, praticamente durante 30 anos, João Batista também se preparou para o grande dia do encontro com o seu mestre. Então, assim, as coisas de Deus não acontecem do dia para a noite. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E nós, como cristãos, temos que saber esperar o tempo de Deus. Aqueles que são chamados por Deus para ensinar são primeiros provados, depois capacitados e preparados para discipular. Glória a Deus por isso. Aleluias. Com o apóstolo Paulo não poderia ser diferente. Ou seja, Paulo, ele teve um encontro com o Senhor e depois deste momento teve todo um preparo para que então ele começasse a pregar a palavra do Senhor. O que a Bíblia registra sobre o tempo do anonimato de Paulo é o seguinte: Paulo ficou algum tempo na Arábia e Damasco.
aproximadamente 3 anos. E esses 3 anos ele ficou preparando. Paulo, ele já tinha um conhecimento das Escrituras, mas era necessário que ele tivesse esse preparo. E durante esses 3 anos, aproximadamente 3 anos, ele ficou se preparando para a grande missão que Deus lhe havia ordenado. Glória a Deus por isso. Depois de 3 anos, foi para Jerusalém e ficou 15 dias. Conheceu somente a Pedro, Tiago, irmão de Jesus. Voltou para a sua terra natal, Tarso, na Cilícia, e Síria. Barnabé foi até Tarso convidá-lo para ensinar em Antioquia, na Síria. Está lá em Atos 11, 25 e 26. No capítulo 13 de Atos, Paulo é enviado, junto com Barnabé, para a sua primeira viagem missionária, 14 anos depois de sair de Jerusalém. Ou seja, irmãos, as coisas de Deus não acontecem da forma que a gente quer, da forma que a gente espera. As coisas de Deus acontecem no tempo de Deus. E nós temos que saber esperar o tempo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluir a lição de Deus, para concluir a lição nesta manhã sobre a urgência do discipulado, a conclusão nos diz assim, que Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. Deus sempre quis o melhor para nós. Sempre Ele quer o nosso bem-estar. A educação, com base nos princípios cristãos, é importante. Porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais, que é a Bíblia. Então, Deus sempre preocupou com a humanidade, desde o princípio até os dias atuais e os dias futuros, os dias vindouros. A preocupação de Deus é a mesma. E a nossa missão aqui é fazer a vontade do Senhor. E nesta manhã, a vontade do Senhor é para que nós venhamos cumprir o ide do Senhor. Que ide? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas não só isso. A Bíblia fala que quem não crê já está condenado. A nossa missão, então, é pregar o evangelho, fazer discípulos de Jesus e discipular os novos convertidos na fé, para que eles firmam na palavra do Senhor, para que eles tenham conhecimento da palavra do Senhor, para que eles venham discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que o Senhor continue falando conosco através da sua palavra e nos ensinando. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Que lição maravilhosa nós participamos nesta manhã. Eu quero aqui fazer o fechamento dessa leitura, dessa lição, dizendo o seguinte, que o discipulado é o trabalho integrador da igreja, que tem por objetivo treinar discípulos a fim de que estes eduquem e capacitem outros. Então, nós vimos nessa lição, através do presbítero Elcio, que discipular pessoas para Jesus é uma ordem intransferível que a igreja tem que cumprir. E eu quero convidar a todos nesta manhã para que nós possamos fazer esse ide, buscar do Senhor a sabedoria do alto, para que nós possamos a cada dia estarmos fazendo discípulos, fazendo novos discípulos, pregando a palavra de Deus, ensinando conforme nos orienta a palavra do Senhor. Quero agradecer aqui o presbítero Elcio pela disponibilidade de estar aqui nos ensinando nesta manhã. Que o Senhor venha abençoar a todos, todos aqueles que estão assistindo nesta manhã, que esta palavra possa alcançar o seu coração e que o Senhor venha abençoar a sua vida e que você, como igreja, possa também
fazer discípulos em nome de Jesus. Agradecemos aqui a todos pela compreensão e pela disponibilidade de estar assistindo a Escola Bíblica Dominical em nome de Jesus. Amém.